Amém. Glória a Deus. Eu sou Aaron, ou pode dizer em português Arão, em espanhol Aaron. Seu pastor fala espanhol, né? Que bom estar aqui com vocês, gente. Gente, se vocês não entendem meu português, que o pastor Marcos ele tem dom de interpretação de língua estranha. Então, amém. Gente, que maravilhoso estar aqui com vocês. Eu e Esther vamos cumprir 10 anos aqui no Brasil. Que tem sido realmente um momento maravilhoso na nossa vida. Esther é brasileira, por isso estou aqui no Brasil. Não tive opção, casei com brasileira, tem que ir para o Brasil. Mas realmente é maravilhoso morar no Brasil, porque o Brasil tem comida muito boa. Seu problema é tentar lidar com a barriga, né? Mas, gente, que bom estar aqui. Hoje vamos começar falando sobre o tema como ter uma vida dinâmica de oração. Vou falar sobre este tema. Para mim, essa mensagem que vou dar agora é a mensagem mais importante que eu tenho, né? É uma base muito fundamental sobre fluir no Senhor e nas coisas de Deus. Sem essas verdades aqui, não funciona. Agora à noite, minha esposa vai vir e aplicar, mas no contexto da família, outra coisa mais importante, né? Primeiro, nosso relacionamento com Deus, mas a segunda coisa mais importante é nossa família, cara. Se essa coisa não anda. Então, ela vai vir e aplicar nesse sentido. Agora, amanhã à noite, eu vou aprofundar mais e mais sobre oração e fluir em Deus. E terça-feira, minha esposa vai terminar com uma ativação profética. Ok? A ativação introdutória. Eu trabalho muito fazendo escolas proféticas, mas vamos dar só uma bem básica para você já começar. Essa vai ser terça-feira, você não vai querer perder, Esther. Vamos terminar com essa. E talvez no futuro podemos programar uma escola profética completa, que seria um final de semana completa, muito doido. Não sei, talvez vocês já fizeram escolas proféticas aqui, não sei. Mas é um final de semana muito doido, onde todo mundo entra e começa a profetizar e a entrar na parte bem funda do fluir de Deus. Mas vamos lá, vamos começar. Como ter uma vida dinâmica de oração? Queria começar aqui em Salmo 63, 1 e 2, onde diz: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Então, aqui realmente o que temos nesse salmo é o princípio de um relacionamento com Deus. E o princípio desse relacionamento é isso: ó Deus, Tu és meu Deus, te busco intensamente. Por quê? Existe uma razão por essa búsqueda. E diz: porque a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Alguém aqui já experimentou sede alguma vez na vida? Gente, eu moro em São Paulo, mas eu morei 3 anos em Fortaleza. E Esther morou muitos anos em Santarém, que é 10 vezes pior que aqui, né? Meu Deus! Aí tem que tomar banho 3 vezes por dia mínimo. E tem que tomar uns 20 litros, né? Porque tão abafado, tão quente, né? Então, ele usa essa analogia. E ele diz: da mesma maneira que quando estou em um lugar deserto e não tem água, e tem muita sede, esse mesmo tempo diz, é a mesma maneira de sentimento que temos que ter
por Deus, ter uma sede, ok? Então a primeira coisa que quero falar aqui é que para realmente ter essa vida de oração, precisamos ter muita fome e sede de Deus. Cara, se não temos fome e sede, então não vai existir um relacionamento com Deus. Então, muita sede. Pode ir aí para o próximo slide. Quem gosta de churrascaria? Quem gosta de rodízio? Agora, quem de vocês, quando você vai para o rodízio, a churrascaria, você já vai no carro, vai caminhando, você já vai com um sorriso? Agora, quem você já ficou 1 hora no rodízio comendo? Quem ficou 2 horas comendo? Quem ficou 3 horas comendo? Tan, tan, tan. Agora, eu nunca fiz isso, mas existem pessoas que entram, comem, ficam falando, chegam tipo 1 ou 2, comem, ficam falando e às 6 da tarde começam a comer de novo. Não vou perguntar quem fez isso. Agora, gente, várias vezes eu cheguei e eu estava assim e comi. E depois mais ou menos de 2 horas, eu não tinha um sorriso tão grande. Eu comecei a sentir. Quem já teve esse sentimento? Já não é esse sentimento. É o sentimento, sou pecador. Pequei. Onde tem que me levar rolando aí? Então, realmente existe essa analogia. Primeiro, você quando vai para uma churrascaria, você quer ter muita fome. Você não quer ir e já comer algo, ir para a churrascaria. Então, a mesma coisa com Deus. Gente, você quando vai à churrascaria, você vai preparado com fome, você não comeu nada. Então, com Deus é a mesma coisa. Temos que nos preparar com fome e sede para entrar nas coisas de Deus. E essa analogia se estende, por quê? Porque se preenchemos nossa vida com as coisas do mundo, muitas vezes estamos tão cheios que já não existe fome para as coisas de Deus. Então, se enchemos nossa vida com mídia, com Netflix, com YouTube, horas e horas e horas no celular, muitas vezes vai secando nossa fome por Deus. E chega aqui um gringo, Aaron, prega 1 hora e você não acha a hora de voltar para entrar no YouTube. É assim como é a vida. Então, isso de ter fome e sede é um pré-requisito muito importante para entrar nas coisas de Deus. Próximo slide. Gente, quem gosta de café da manhã de hotel? Quem vai em férias só para ter esse café da manhã no hotel? Então, a gente está ficando em Ibis, que é um hotel novo, o café da manhã fantástico hoje, desfrutei muito. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre minha vida. Quando eu nasci nos Estados Unidos, Gringolândia, e com 3 anos de idade, meus pais foram para o Chile. Isso foi alguns anos atrás, né? Pouquinhos anos atrás. Então eu fui para o Chile
e meus pais eram missionários, mas não só eram missionários pentecostais. Agora, quem lembra os anos 70? Poucas pessoas lembram. Mas os que são mais experientes, lembram que os anos 70 não eram tão prósperos em Latinoamérica como agora. Agora existe prosperidade, todo mundo tem carro, todo mundo tem casa. Gente, os 70 não era tão legal Latinoamérica. E eu era pentecostal. Cara, se você é pentecostal agora, você tem templo de Salomão, você tem mega estrutura, você é multimilionário. Estou brincando, mas vocês sabem como é. Os 70 não era assim. Minha família eram gringos, mas eram missionários pentecostais miseráveis. Não tínhamos dinheiro, cara. Um gringo miserável em Chile, missionário. Então só comíamos arroz e feijão, quase não comíamos carne. De vez em quando, eu lembro que uma vez chegou a minha mãe, achei carne. Era um pouquinho esquisito essa carne, meu Deus, mas aí ela cozinhou, comimos e era muito, nunca tinha provado uma carne assim. Mãe, que essa carne? E ela, cavalo. Quem já comeu cavalo? Ninguém? Eu comi cavalo porque eu era missionário pentecostal miserável. Eu lembro que café da manhã, eu acordava e minha mãe estava preparando um café da manhã incrível. Eu chegava, mãe, cérebro de novo? Quem já comeu cérebro de vaca? Eu comia, era o pior que comi na minha vida, mas era o único que podíamos comprar. Cérebro de vaca, eu pegava o ketchup, colocava para tirar esse gosto terrível. Ninguém comeu cérebro de vaca? Vocês são muito abençoados. Então eu me criei no campo missionário. E gente, eu estava lá no Chile, pentecostal miserável, e eu tinha amigos que eram missionários batistas dos Estados Unidos. Agora, durante os 70, os batistas tinham dinheiro e eles cuidavam muito bem dos missionários deles, norte-americanos. Então eu olhava para os gringuinhos batistas missionários. Eles tinham videogame. Quem lembra Atari? Os que somos mais experientes. O primeiro sistema videogame do mundo, Atari. Eu não tenho Atari. Chegaram as fitas cassetes de vídeo. Eles todos tinham, eu não tinha. Eu fiquei magoado, cara. Meu pai, eu lembro, eu com 8 anos de idade, meu pai chegou para mim e falou, Aron, você que quer ser quando você cresça? Você quer ser o quê? Eu falei, pai, qualquer coisa, menos um pregador. Porque eu não quero ser miserável. Eu não quero viver na pobreza como vivemos. Eu olho todos os gringos com dinheiro aqui, a gente missionário, pentecostal, miserável, sem nada. Eu quero voltar para Estados Unidos, me formar e ter dinheiro. Meu pai... E com 12 anos, voltamos para Estados Unidos e fomos para o lugar onde a minha mãe morava, que era uma cidade muito pequena, de 1.500 pessoas, no interior da Califórnia, muito pequeno. Chegamos lá, eu contente de estar nos Estados Unidos, mesmo sendo interiorzão. E começamos a ir para uma pequena igreja lá. Eu comecei a ir para os cultos de adolescentes. E o pastor de jovens e adolescentes começou a ensinar
sobre oração. E ele pegou aquela passagem onde Jesus falava para os discípulos, né? Quando ele ia para Getsemane, ele falava: vocês podem orar comigo 1 hora? Vocês lembram dessa passagem? Podem orar comigo 1 hora? E eles... Então Jesus ia orar, voltava 1 hora depois. E o que estavam fazendo os discípulos? Oh Jesus, ai, me perdoe Jesus. Estavam dormindo, não podiam orar 1 hora. E Jesus: gente, vocês não podem orar 1 hora. Então ia, voltava, e o que estavam fazendo? Dormindo. Então, e Jesus falou, é importante orar e vigiar para não cair em tentação. Então, ele falava para a gente: vocês adolescentes querem ter uma vida forte, querem não cair em tentação? Porque vocês sabem que o adolescente não tem muita tentação, né? Brincando. E ele ensinou, e ele desafiou a gente a começar a orar 1 hora por dia. Então eu falei: cara, eu vou topar. Então fui com meu pastor, que era uma igreja Assembleia de Deus pequenina, e eu falei: pastor, eu quero começar a orar 1 hora por dia. Posso usar a igreja para orar? E ele: tudo bem. Então eu voltava da escola, ia para a igrejinha e comecei a orar. Eu cheguei o primeiro dia. Cheguei lá, vou orar 1 hora. Comecei a orar. Orei por minha família, pela igreja, pelo pastor, pelos missionários, pelo governo, pelas missões mundiais, todos os missionários que conhecia. 5 minutos! Gente, era terrível. Não desceu nenhum anjo para me dar comida. Não, cara, era... Meu Deus, 5 minutos. Ok, mas vou orar 1. E aí continuei. Orei, foi muito tedioso, gente. Não sentia nada. Comecei a ler a Bíblia. Não tinha nenhum significado para mim. Foi realmente terrível. Segundo dia, mesma coisa. Um tédio horrível. Terceiro dia, primeira semana, nada mudou. Era trabalho, gente, era tedioso. 2 semanas, mesma coisa. 1 mês, mesma coisa, era trabalho. Mas eu dizia: eu aplicava a fé, eu vou obedecer a palavra de Deus. Depois de 6 semanas, eu entrei na igrejinha para orar. Imediatamente depois de 6 semanas senti uma diferença. Comecei a orar e pela primeira vez eu me senti conectado com o Espírito Santo. E comecei a orar com poder. Orei, depois abri a Bíblia e pela primeira vez, quando eu começava a ler, Deus estava me falando através da Bíblia. Eu comecei a entender. Não era só letras numa página. Próximo slide. Gente, olha essa igrejinha. Essa é uma foto da igreja onde eu aprendi a orar 40 anos atrás. Olha, máximo capacidade de 60 pessoas. Hoje está abandonado, não tem igreja lá. Está só o prédio abandonado. Mas Deus mudou a minha vida nesse lugarzinho. Gente, não tinha Spotify. Não tinha Spotify. Eu não podia colocar música, sermões. Não existia.
era rasa. Coragem, rasa aí. Gente, sem nada para ajudar, eu perseverei e aprendi a orar 1 hora por dia. Gente, nessas 6 semanas, Deus mudou a minha vida. Eu fui de um cara que não queria ter nada a ver com missões, com ministério. Deus colocou um chamado na minha vida. Eu comecei a dizer, eu vou voltar para o campo missionário. Foi uma transformação muito forte. Foi depois... Tá. Vamos com o próximo slide. Então, a primeira coisa e o mais básico, gente, é que temos que aprender a orar. Temos que pagar o preço de deixar de lado as distrações do mundo e realmente valorizar nosso tempo com Deus e pagar o preço para desenvolver um relacionamento com Jesus. Essa é a primeira coisa. E isso é o básico, que chamamos de TSD, tempo a sós com Deus, tempo sozinho com Deus. Esse é o básico. Mas olha aqui algo interessante. Orar, não tem um César aqui, né? Alguém tem aqui um César? Tem? Graças a Deus, porque aí diz, orai sem César. Então não é para orar com César. Estou brincando, gente, estou brincando. Dizes, orai. É rir, amor. Ela, quando escutou essa piada, ela falou, não. Mas está rindo. Orai sem cessar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, a primeira coisa que temos que fazer é estabelecer nossa vida de oração, aprender a orar e pagar o preço para aprender a orar. Nosso tempo sozinho com Deus todo dia, seja meia hora, seja 40 minutos, seja 1 hora, mas ser fiel e aprender. Agora, mas depois disso existe outro nível de oração. Olha, orai sem cessar. Implica que nossa vida de oração deve ir além desse momento pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, quando você tem seu tempo a sós com Deus. Se temos meia hora ou 1 hora por dia, quando lemos esses versículos, olha aí, orai sem cessar. Isso implica uma vida além desse tempo que temos todo dia. Orem no Espírito em quantas ocasiões? Todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Dediquem-se à oração. Estejam alertas. Então, vemos esses versículos que implicam outro nível. Primeiro nível é estabelecer e aprender a orar, gente. Ter nossa vida, nosso alicerce de oração. Mas vemos esses versículos. E esses versículos implicam outro nível. Então vamos com o próximo slide. Então, segundo ponto aqui, digam muito tempo com Deus. Primeiro ponto que falamos foi muita fome de Deus. Isso começa nosso caminhar com Deus, estabelecemos nosso tempo sozinho, mas aqui temos, número 2, muito tempo com Deus. Diga muito tempo com Deus. E vou explicar este segundo nível de oração. Vamos para o próximo slide. Gente, o que está acontecendo aí? Quem já lavou louça alguma vez na vida? Agora, eu lavo louça de vez em quando. Por quê? Porque tenho 4 filhos, eu mando eles fazer a louça. Mas, de vez em quando, eu acordo pela manhã, eles já estão no colégio,
tem louça aí que não foi lá, eu vou. E que faço? Eu falo, bom tempo para lavar e adorar. Então, chego lá, coloco adoração e começo a lavar e a orar. Começo a orar em línguas, passo uma boa meia hora. Então, o que representa? Representa que cada momento que você não tem sua mente ocupada, que você está fazendo algo que não demanda energia, você começa a orar. Eu faço isso muito. Eu já passei horas pintando na minha casa, orando em línguas. Todo momento que eu estava pintando, aí horas, com o tempo, adoração. Alexa, coloca adoração. Que lindo esse nome é. Xarababa. Gente, cada momento, o que acontece quando eu vou para o supermercado? Ou quando em São Paulo, vocês sabem que para ir 2 quilômetros demora 3 horas, né? Estou brincando, mas não estou brincando. Adoração, eu vou no carro, passamos horas e horas no carro em São Paulo. O que estou fazendo? Estou orando, estou conectando com Deus, conectando com Deus, conectando com Deus. Então, primeiro temos que trabalhar nosso tempo sozinho, mas existe outro nível, que em todo momento você está conectando com Deus. Em tudo que você está, se você não está discipulando, você está sozinho, você está orando, conectando com Deus. Gente, eu já fui a ministrar e a de ônibus, demorava 1 hora ônibus. Durante essa hora eu orando, e Deus começou a me falar, cheguei lá e pum, Deus começou a mover de maneira poderosa. Vou falar um pouquinho mais disso amanhã pela noite, onde vou aprofundar ainda mais em oração. Então diga, muito tempo com Deus. Agora vamos para o próximo slide. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Próximo slide. Digam, muita dependência de Deus. De novo, muita dependência de Deus. Gente, quando começamos a desenvolver nossa vida de oração, o Espírito Santo vai nos levando para uma maior dependência dele. Eu estava lá no Chile, voltei para Chile com 14 anos de idade, comecei a pregar, a ministrar em Chile, entrei no ministério. Voltei com 18 anos para Gringolândia para me formar lá nos Estados Unidos. E enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu me formei e conheci Esther. Agora, quando eu conheci Esther, eu estava começando a formar uma equipe de implantação de igrejas. Eu trabalhava em 3 estados com uma equipe para implantar igrejas, Oklahoma, Arkansas, Missouri. E eu lembro que antes de casar eu estava aí tentando, trabalhando e, gente, não dava certo. Tentávamos implantar igrejas e foi duro. Não acontecia. Mas eu casei com Esther no ano 2000, casamos. Gente, quando eu casei com Esther, o ministério de um boom. É bom casar. Meninos, é bom casar. Trouxe uma unção, trouxe uma bênção. E o ministério foi de uma igreja para 14 igrejas, de 150 pessoas para mais de 1000 pessoas em 2 anos. Então foi um boom. Quando eu casei com Esther, foi um crescimento muito, muito legal.
Então foi maravilhoso e estamos lá, estava crescendo o ministério. Mais ou menos no ano 2003 ou 2004, eu estava no tempo de oração e desceu uma presença de Deus muito forte. Deus me falou para ir para Chicago, para implantar uma igreja multicultural em Chicago. Me falou muito, muito. 2 semanas depois, chegou um profeta da Argentina e me começou a falar que eu não conhecia, ele não me conhecia, e me falou tudo o que Deus tinha me falado 2 semanas antes. Então confirmou, ok, vamos para Chicago. Eu já me imaginava, e além disso eu estava terminando meu mestrado em teologia, estava fazendo minha pesquisa, terminando meu mestrado em teologia. E eu lembro que eu tinha uma reunião com os pastores de lá, as pessoas que iam me ajudar para ir para Chicago a implantar a igreja, e eles me fizeram a pergunta: você tem medo de algo? Você tem alguma... E eu falei: acabo de implantar 14 igrejas, estou terminando minha maestria em teologia, não tenho medo de nada. Então chegamos a Chicago. Eu comecei a fazer, na época, né, muito diferente agora, mas eu estava usando o último de tecnologia na época. Eu cheguei em Chicago, imediatamente fiz 50 mil ligações telefônicas. Essas 50 mil ligações telefônicas, consegui um universo de 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, contatei a metade, 150. Dessas 150 deu para começar a colocar a estrutura para a igreja. Começamos a treinar os músicos, os kids, a atmosfera e lançar a igreja. Então eu estava, eu já me imaginava com uma mega igreja instantânea. Por quê? Porque tudo que eu estava fazendo, o que eu tinha ensinado, quando usava esse tipo de sistema, você fazia o que eu fiz. Você organiza a igreja e lança a igreja. Para lançar, eu enviei 70 mil convites para a comunidade onde eu ia começar. Então, na época, agora é diferente, na época, muitas pessoas faziam isso e começavam com uma igreja de 500 pessoas, já o primeiro domingo. Então, eu vou começar uma igreja de 500 pessoas. Então, fizemos tudo isso. Eu peguei, para enviar essas 70 mil convites, eu tive que usar todo o meu salário desse ano. Então, uma vez que eu lancei os convites, eu usei todo o meu salário para comprar sistema de som, comprar a infraestrutura, alugar um lugar, alugar um cinema. Então, eu fiquei sem dinheiro, mas eu ia ter uma igreja, 500 pessoas instantaneamente com muito dinheiro entrando. Vamos lançar a igreja. 5 dias. Começaram a chegar os convites. Pum, 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 pum. E eu comecei a receber ligações telefônicas de pessoas muito chateadas e iradas porque eu ia começar uma igreja aí. Eu falei: cara, que estranho. Gente deixava mensagens horríveis. Porque que estranho, que estranho. E 5 dias antes do primeiro culto da minha igreja instantânea, a prefeitura me enviou um pacote dos advogados deles, deste grosso, dizendo se eu colocava um pé dentro desse lugar que eu tinha alugado, eles me iam levar para a justiça e tirar tudo o que eu tinha. Gente,
Eu não sabia, eu era missionário, era do sul dos Estados Unidos, eu não entendia Chicago, não entendia o norte. Esse lugar onde eu escolhi para começar minha igreja, fazia 100 anos que a prefeitura não deixava entrar nenhuma igreja. Eu não sabia nada disso. Me fecharam totalmente. Eu fiquei sem dinheiro, sem igreja. Foi para mim um desastre, a pior coisa que tinha acontecido na minha vida. Liguei para meus chefes, meu bispo. Eles levaram de volta para Oklahoma. Eu aí chorando. Eles me abraçaram. Foi terrível para mim. Todos meus sonhos de usar todo o meu conhecimento, meu talento, meu dinheiro, desapareceram. Mas eu falei, Deus me chamou para Chicago, eu não vou desistir. Então começaram os piores 7 anos da minha vida. Um deserto de 7 anos, gente. Um deserto, onde eu não tinha dinheiro, minha família estava sofrendo e nunca cresceu a igreja. Sempre que parecia que ia crescer, algo acontecia, algum desastre. Gente, foi tão, eu não vou entrar em todas as histórias, foram muitas histórias doidas, mas chegou um momento onde eu não podia achar um lugar, então achei um sótano. How do you say basement em português? Está certo? Sótano? Não, parte de abaixo. Hã? Okay. Porão. Um porão de uma igrejinha que me alugaram subsolo. Um subsolo e só dava para alugar sábado. Então eu fiquei no subsolo de uma igreja com um grupinho de 30 pessoas por ano. Eu lembro que eu ia os domingos, perto da minha casa, tinha uma igreja com um pastor novinho, Assembleia de Deus. Bem novinho, uma igreja nova. Eu ia sábados, estava com meu grupinho, que não crescia. Eu ia domingo, e eu estava tão arrasado, tão desilusionado. Eu ia todo domingo. E durante o louvor eu chorava. Eu chorei por 6 meses. Eu ia começar a adoração, eu começava a chorar e chegava aquele pastor novinho e me dava um abraço. E orava por mim. Todo domingo, por 6 meses, eu chorando. Vamos colocar a próxima foto. Esse é Chicago, uma cidade mais ou menos do tamanho de Rio de Janeiro, onde eu achava que eu ia construir uma mega igreja, que eu ia ser famoso, que eu ia pastorear milhares e ser um grande pastor. E Deus fez algo muito grande, mas não era o que eu achava que era. Foi um tempo de deserto, onde Deus começou a lidar com meu coração. O que aconteceu? Quem de vocês já teve sucesso? Alguma vez na sua vida? E quem de vocês já teve sucesso e fez mal para seu coração? Gente, eu muito novinho, meu ministério fez um boom. Mas foi ruim para meu coração, porque eu parei de depender de Deus. Quando eu cheguei a Chicago, eu falava, cara, eu tive esse crescimento, cara, acabo de terminar meu mestrado em teologia. Cara, eu sou inteligente, o que pode acontecer?
O que aconteceu que eu comecei a depender da minha experiência e meu conhecimento. E Deus me levou por um deserto de 7 anos. Eu lembro, depois de uns 3 anos, eu estava aí, meu tempo sozinho com Deus. O interessante é que quando você passa um deserto, 2 coisas podem acontecer. Ou você vai mais profundo com Deus, ou 2, você começa a se afastar de Deus. E eu comecei a ir profundo em Deus, profundo com minha dor eu fui profundo. Depois de uns 3 anos, eu estava aí, meu tempo sozinho. Estava aí sentado e de repente caiu a ficha. Arão, você é muito soberbo. Eu sou soberbo. Eu estava dependendo do meu conhecimento, da minha experiência. E o pior, gente, sabem o pior? O pior é que eu não sabia. Eu me achava humilde. Eu me achava manso. Eu achava que Arão, você é tão humilde. Eu não falava para ninguém, mas eu pensava isso. E eu era soberbo e não sabia. Então eu fiquei assustado. Cara, você é soberbo e você não sabia. Desse momento, Deus começou a construir. Não prosperou meu ministério aí em Chicago, mas Deus começou a reconstruir meu coração e comecei a depender de Deus. Eu tive, como nunca cresceu a igreja, como não tinha dinheiro, eu tive que começar meu próprio negócio. Então eu estava pastoreando, estava meu negócio, Deus começou a prosperar esse negócio muito. E Deus começou a reconstruir meu coração. Foi aí onde conheci um profeta que começou a me mentorear. E comecei a fluir, eu lembro, eu com 35 anos de idade, eu estava orando e Deus me falou, quando você tenha, e isso foi antes de tudo, foi durante o começo, com 40 anos, Arão, você vai entrar no seu chamado divino, seu destino divino. E eu comecei a passar todo esse problema, não dava certo no ministério, não prosperava, tudo que eu tentava. Deus começou a reconstruir. Chegou o pastor Eibe e me disse, Arão, não, foi assim, gente, foi assim. Eu estava lá sofrendo, prosperando, porque comecei meu negócio e começou a prosperar, mas ministério acabado. Me ligou meu chefe dos Estados Unidos, Arão, por que você não vai para o Brasil para estar com o pastor Eibe? Eu aprender discipulado, células, tudo bem. Próxima semana me liga pastor Paulo Jeff e pastora Rebeca. Arão, por que você não vem? E eu ligo imediatamente para meu departamento de missões e eles, você vai, Arão, você vai para o Brasil. Imediatamente eu coloquei uma lista de 10 coisas que tinha que acontecer para eu deixar Estados Unidos e vir para o Brasil. E Deus começou a fazer um por um. Pum, 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 pum. Foi durante esse tempo que eu cumpri 40 anos de idade. Eu já sabia, Deus me falou. Vou terminando aqui, gente. Quando eu cumpla 40, vou entrar no meu destino divino. Eu lembro que o dia que eu cumpri 40 anos de idade, que foi ontem, eu pulei da cama e comecei a louvar a Deus. E falei, hoje começa meu destino divino. Nesse dia, começou a fluir muito forte a unção profética, unção de cura, de milagres. Um caminhar que foi aumentando.
Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Vamos terminando, vamos para o próximo aqui. Diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Digam comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, uma vez que você começa a depender de Deus, agora sim, vamos para o próximo slide. Agora sim você pode aplicar muita fé. Amém? Não tenho tempo para entrar nas próximas histórias de que aconteceu quando comecei a aplicar fé. Vou ir falando mais e mais disso, porque já está acabando o tempo. Mas, gente, começou um fluir que vamos ir compartilhando com vocês nesses próximos dias. Eu queria, antes de terminar aqui, eu vou pedir aos pastores virem aqui. Sim, podem vir aqui. Eu vou descer. Não. Acho que eu vou descer, vai ser mais fácil. O que eu vou fazer agora, gente? Eu só vou dar uma demonstração, um pouquinho do fluir profético. Então e cada vez que ministramos vamos ir dando mais e mais palavras proféticas, mas não quero tomar muito tempo, é só o começo. Mas aqui o pastor vai chamar um casal, eu vou dar uma palavra sobre eles, depois sobre seus pastores, só para vocês verem como é esse fluir profético, e vamos ir aprofundando cada noite um pouquinho mais e mais, e vai ser muito legal. Suzy, chama ela, por favor. Amém. Qual é o seu nome? José Milton. Amém. Amém. Glória a Deus. José Milton. Jesus. Ok. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esses casais, Senhor. Unção teu fluir na vida deles. Obrigado por essa unção de liderança que tu tens colocado na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou vendo uma coroa de autoridade na tua vida, Jesus. Uma coroa da autoridade de Deus. Você deve ser chamado de reinar na vida, reinar aqui sobre as circunstâncias, porque Deus tem colocado autoridade sobre ti. Amém? Outra coisa que estou vendo é Deus trabalhando muito contigo em fé. Você está crescendo muito em fé. Você tem passado alguns momentos difíceis, mas você tem aprendido a depender de Deus e saber que Deus é bom. Então eu vejo um grande escudo da fé e você é um grande defensor. Essa fé não é só para você ser um grande homem, mas para defender aquele que é fraco, aquele que está no chão, que talvez não tenha, que é fraco na fé, mas você aí defendendo essa pessoa contra os dados do inimigo, até que eles tenham a força para se levantarem. E Deus também está colocando uma grande e poderosa palavra no seu coração. Vejo essa espada do Espírito.
E também Deus está abençoando a sua vida de oração e intimidade com Ele. Você vai continuar procurando Deus, indo mais e mais perto de Deus, mais e mais fundo nas coisas de Deus. E Deus também está dando força espiritual que você precisa, porque ainda tem muito trabalho para frente. Sempre lembrando que quando servimos a Deus e obedecemos Ele, fazemos o que Ele pede, Ele sempre capacita, dá força e dá o que precisamos. Às vezes temos oportunidades para iniciar e dizemos, eu vou dar conta. Deus está dizendo, não tenha medo, eu te capacito, te dou a força que você precisa para fazer o trabalho que eu tenho para ti. Amém. Amém, Suzy, que estou vendo na sua vida, estou vendo você tem um impacto na vida das pessoas, mas não só a vida das pessoas aqui, mas também em outras cidades, outros lugares, talvez através de mídias sociais, não sei, mas eu vejo você tendo um impacto, pessoas em outros lugares escutando o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Estou vendo também na sua vida um dom de evangelismo, um som de evangelismo. Amém. Você tem essa unção de evangelismo, e estou vendo pessoas que são tipo assim um deserto muito seco, e quando você começa a falar com eles, com essas pessoas, eles estão recebendo essa água, como esse deserto seco que precisa água. Então você começa a falar e eles estão sedentos e querendo escutar, recebendo e precisando essas palavras que Deus tem colocado no seu coração. Então continua falando, Deus vai continuar abençoando essa unção evangelística. Ele vai continuar a levar a lugares e pessoas que precisam, que estão procurando a Deus, que estão precisando de Deus e estão prontos para escutar o Evangelho. Amém? Também estou vendo que você tem também uma unção para dar leite espiritual, para dar essa leite espiritual, para cuidar de crianças espirituais com muito amor, muito carinho, muita paciência e muita bênção. Amém? E outra coisa que estou vendo é que você também tem um conhecimento de que significa autoridade, que você entende que para a gente caminhar em autoridade temos que estar debaixo da autoridade certa, e só temos autoridade quando estamos baixo autoridade. Quando não estamos baixo autoridade, não existe essa autoridade divina, mas você entende isso muito bem, e vejo essa autoridade fluindo através da sua vida por causa da sua submissão. Amém? Amém. Amém. Quem conhece? Quem conhece eles? Todo mundo conhece, ok. Se você ama eles, mas vou pedir só umas 10 pessoas, podem vir dar um abraço para eles. Se você ama eles. Walter e Cléa.
Amém. Seu nome é? Walter. Walter e Clea. Clea? Não, a pastora Clea. Walter e Clea. Amém. Meu obrigado, Senhor, por Walter e Clea, Senhor. Obrigado pelos teus filhos, Senhor. Obrigado pela vida deles. Amém. Walter, a primeira coisa que estou vendo Deus trazendo te ajudando com uma estabilidade. Então, às vezes na vida temos ministério, trabalho, família, um monte de coisas, mas eu estou vendo Deus colocando essa unção para você ter uma estabilidade, para fazer tudo bem, para que nada sofra, mas você faça com estabilidade. Trabalho, família, ministério, de uma maneira que tudo fica bem legal. Então você pode descansar e focar isso que Deus tem colocado no teu coração, e Ele vai ajudar tudo ficar estável e ficar legal. Outra coisa que estou vendo seu ministério, que Deus tem abençoado o seu ministério, e que você continue, porque você já tem passado várias etapas, e Deus tem te colocado em um bom lugar de influência, e seu ministério vai continuar a ir rapidamente, vai ir rápido e vai ir com sucesso e com impacto. Amém? Então, pode estar alegre, que Deus está contigo, vai continuar usando a sua vida de maneira poderosa. Amém? De maneira poderosa. Estou vendo também Deus afinando os seus ouvidos para escutar mais de perto a voz dele, escutar os segredos de Deus. Também vejo você com olhos de fé e de visão espiritual, enxergando além que outras pessoas enxergam. E também vejo Deus colocando discernimento na sua vida, com algumas decisões que vão chegando. Deus vai ir dando discernimento, quais portas são dele, quais são portas que não deveriam abrir. Então vejo que você pode depender de Deus sempre te mostrar e dar um discernimento para as decisões que vão vir, e algumas vão ser bem chaves essas decisões. Amém. Ayrton Senna, né? Corria, né? Fórmula 1. Eu vejo esse tipo de unção espiritual na sua vida. Eu vejo um coração muito sensível, apacível e doce na sua vida. Vejo como mel espiritual na sua vida. Você chegando com pessoas e usando essa mel para consolar, para amar, para curar corações. Pessoas que têm sofrido muito, mas você traz a mel do Espírito Santo, traz doçura para a vida deles. Eles acham que não existe amor, não existe Deus, não existe esperança, mas você chega e começa a colocar a mel do Espírito Santo no coração deles, e eles começam a ter esperança, começam a ver que a vida é diferente do que eles acham, que realmente Deus é amor, que realmente existem pessoas que amam e pessoas que se importam. Abra suas mãos, veja uma unção de cura de coração nas suas mãos. Óleo do fluir de Deus
para curar corações quebrantados e restaurar vidas. Restauração de vidas é muito forte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Amém. E mais uma coisa. Deus está abrindo uma porta para você e você não sabe será ou não será. E Deus está dizendo: entra, eu estou contigo, não tenha medo, entre por essa porta. Amém? Alguém conhece esse casal? Alguém ama eles? Se você ama eles, pode vir dar um abraço. Gente, para ir terminando, eu acho que vamos ter um momento para responder a palavra de Deus, né? Para você pegar a palavra de Deus, responder, dizer: eu vou me comprometer a desenvolver minha vida de oração, vou me comprometer a, talvez pessoas aqui ainda não têm um TCD, talvez você faz uma vez por mês, uma vez por semana, talvez alguns estão nesse nível, onde nem pagaram o preço para aprender a orar, outros já pagaram o preço, mas talvez não foram para o próximo nível de não ter TCD, mas sempre estar conectado com Deus. Talvez tem outros que você diz: Caracas seria em português. Caracas, eu talvez não aprendi a depender ainda de Deus. Talvez estou
ainda dependendo de mim. E o último ponto era dar um passo de fé. Talvez algum de vocês já estão orando, procurando, mas Deus está dizendo dar um passo de fé e vocês ainda com esse medo. E Deus está dizendo: é tua hora de dar um passo de fé. Então essas são as 4 coisas. Você ainda não pagou o preço para aprender a orar. Ou talvez você já ora, mas não foi para o próximo nível de sempre estar com Deus. Número 3, você diz: ainda não aprendi a depender de Deus. Estou dependendo de mim. Número 4, não estou ainda tomando esse passo de fé. Se você quer responder, pode vir e ter um momento aqui de entrega de Deus, de procura e deixar o Espírito Santo mover na sua vida. Amém? Ba 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 ba